Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à minha live. Boa tarde ainda, né? Não é boa noite. Nessa live de domingão. Vai ser uma live muito gostosa de perguntas e respostas. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e eu vim aqui, sou psicóloga, e eu vim aqui te ajudar da melhor forma possível, né? Para você. Oi, Eduardo, que saudades! Eu posso contribuir da melhor forma possível com a sua vida em relação à dependência emocional. Eu sei que hoje é domingão, eu sei que hoje talvez vocês estejam algumas pessoas. Obrigada para todos que estão mandando o presentinho. Eu sei que muitas vezes, né, vocês estão aí no final de domingo, bate uma deprê, né? Às vezes ficou sozinho durante o final de semana, ou caíram algumas fichas, né, em relação ao próprio relacionamento de você com você mesmo. Então, agora boa noite para você que está chegando. Eu vim aqui fazer a melhor live possível em relação à sua pergunta e eu vou responder da melhor forma possível. Bom, não tem tema, mas se tem uma coisa que as pessoas mais me perguntam é sobre dependência emocional. E as pessoas me perguntam, tem dependência emocional somente entre homem e mulher ou casal, né? Parceria? Não, gente. Existe dependência emocional entre muitos, inclusive, entre pais e filhos, né? Principalmente entre mãe e filho. E dependência emocional entre mãe e filho é um horror, porque ela gera uma dívida emocional de vida mesmo, né? Uma pulsão psíquica de vida. E às vezes nós, né, dependentes emocionais de nossas mães, e nessa dívida emocional, a gente faz de tudo, mesmo que essa relação seja altamente tóxica. Porque tem as mesmas características de uma dependência emocional, né? Dificuldade em falar não, coloca os planos do outro em primeiro lugar, para se sentir pertencente, né? Aceito por essa mãe, paga absolutamente qualquer preço, mesmo que esse preço seja comparação, seja necessidade de aprovação, seja entregar tudo que tem, inclusive a sua própria liberdade de escolha. Não consegue tomar nenhuma escolha, iniciativa, sem antes falar com essa mãe, mesmo que tenha já lá seus mais de 20 anos, ou seja, já tenha completado a maioridade. Então, relacionamento tóxico, né? Dependência emocional também existe entre mãe e filho. Para você que está chegando agora, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, psicóloga, e eu vim aqui fazer uma live para responder a sua pergunta, principalmente em relação à dependência emocional. Dependência emocional entre mãe e filho tem cura? Quando a gente fala de cura, a gente fala o quê? De reestabelecer um quadro de saudabilidade. Então, se a gente conseguir, né, reestabelecer um quadro de saudabilidade para as duas pessoas, aí a gente está falando de cura. Mas, como é uma questão, um transtorno psicológico multifatorial que envolve vários fatores, várias questões, a gente não fala em cura, né? A gente fala em um processo sustentável de autoconhecimento, de saúde mental para o processo, o contexto envolvido. Por quê? Porque pode ser que o filho se recupere, mas a mãe não, e pode ser que a mãe se recupere e o filho não, tá bom? Fez sentido para vocês? Já mandaram perguntinhas? Eu só fiz uma introdução. Boa noite para todos. Oi, 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 oi. Me responde uma coisa, por que as pessoas somem depois de a gente ajudá-las? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem corresponder, às vezes elas não acreditam que elas consigam corresponder à altura, né? Não se sentem autoeficazes, não se sentem autossuficientes para isso. Ou muitas pessoas podem ter patologias clínicas que envolvam uma sociopatia ou um transtorno de personalidade narcisista, onde ela não vê sentido ter que te retribuir, porque o que ela só vê sentido em que você entregue para ela. Então, depende, né? Cada caso, um caso. Doutora, fala sobre mom e daddy issues, não sei falar inglês, tá? Eu tenho que falar com a minha professora de inglês. Issues, acho que é issues, né? E como isso afeta em só ter interesse em pessoas mais velhas. Então, é o seguinte, para vocês entenderem, que essa seguidora perguntou, mom, eu acho que é assim, fala, daddy issues, acho que é isso, tá? Depois vocês me corrijam. É uma circunstância que, por exemplo, as pessoas...
os filhos não conseguem, né, reconhecer, não conseguem ter uma relação de saudabilidade na infância, e eles passam, né, a recorrer, quando eles começam a estabelecer relacionamentos, à busca dessa figura paterna ou materna que eles não tiveram, né, de acolhimento, de segurança. Então, por exemplo, filhas, né? Filhas, principalmente filhas que tiveram, né? Os pais não foram presentes ou que de alguma forma, né, foram negligentes com as suas mães, inclusive com elas, tendem a buscar homens mais velhos em busca, né, dessa proteção, em busca desse acolhimento com o qual tanto ela quanto a mãe dela não tiveram. A mesma coisa acontece com esses meninos, né, que não tiveram, né, mães acolhedoras, protetoras, né, que estabeleceram uma relação energética, né, psíquica de mãe e filho. Mesmo muitas mães estabelecem uma relação de amigas, né, dos filhos e não de autoridade. E daí o que acontece? Eles vão buscar nessas mulheres mais velhas esse referencial de mãe com a qual eles nunca tiveram. Algumas linhas, algumas abordagens da psicologia chamam isso de reviver o trauma, porque isso acaba sendo um processo traumático, eles não conseguem resolver, mas eles vivem inconscientemente voltando, né, tentando resolver isso. Ou seja, desse momento, essa mulher, esse homem que me protege, mais velhos, né, nessa vez eles vão me acolher, tá? Isso é um transtorno, muitas vezes, por quê? Porque ninguém tem essa responsabilidade afetiva. Ninguém pode fazer isso por você. Isso é algo que você precisa aceitar dentro do seu processo individual, né? No seu processo de individuação como um indivíduo. Mas quando isso acontece, há um sucesso muito grande, né, a partir de novas relações, onde a pessoa consegue entender que ela não precisa mais, né, ter essa figura, porque ela nunca vai conseguir resgatar. Porque aquela sensação, aquela circunstância que ela tanto almeja é uma grande ilusão. Por que é uma grande ilusão? Mora no passado. Ela nunca vai conseguir trazer essa figura desse pai, dessa mãe que ela tanto almeja que o acolhesse, que o protegesse, né, e que o amasse. Por que surge ou como surge a vontade de traição, o desejo por outro, mesmo amando demais o seu parceiro? Como é que surge? É o seguinte, gente, não tem como, né, provar, a traição surge por conta dessa circunstância, porque cada caso é um caso. Mas existe algo muito importante, todos nós somos movidos, né, por um desejo. E esse é um grande problema, né? Inclusive, Freud dizia que esse era um problema de pulsão de morte. Por quê? Porque desejo é algo que vai acabar. Ele sempre acaba, né? Você pode ver, quando você está desejando comer uma trufa dos Alpes suíços, né? Você vai atrás e tal, e quando você consegue ela, você passa o quê? Você matou a vontade, você literalmente mata. Então, esse desejo que nós temos, né, inconsciente por uma determinada circunstância, move o ser humano. Então ele simplesmente ele está passando por dificuldades no trabalho, por dificuldades profissionais, e ele começa, por quê? Porque tiraram o cargo dele de poder, tiraram o cargo dela de poder, e ela passa inconscientemente ter desejo de poder, de posse, né, de algo ou alguém. E isso pode vir com um gatilho, mesmo que ela tenha de casa alguém que ela estabeleça uma relação amorosa. Mas esse desejo inconsciente pode vir com tudo, 2 pés, né, no peito, e uma pessoa, e a grande maioria de nós vivemos isso, na inconsciência, ela vai o quê? Se permitir. E depois, inclusive, vai vir o grande arrependimento dizendo, poxa vida, por que eu fiz isso? Destruí a minha vida, meu casamento, minha relação, por conta de alguns míseros momentos de prazer, né? Porque o desejo, lembra que eu falei, o desejo acaba. Eu não estou dando liberdade poética para traição. Eu só quero que vocês, estou indo no cerne da resposta e estou entregando o máximo que eu posso, que eu vejo no setting terapêutico, quando há amor. Agora, muitas vezes o amor não acabou faz tempo, existe apenas um nível de apego e daí a pessoa fica ainda muito mais tranquilo de estabelecer essa relação, né? Ter essa atitude de traição, tá bom? Vocês podem fazer perguntas sim, tá?
Lembrando o seguinte, gente, ó, tava comendo aqui. Antes de ir para a próxima pergunta, não se esqueçam de se inscrever no DDE. O link está aqui na bio. O que é o DDE? Desvendando a Dependência Emocional. Desvendando a Dependência Emocional é um curso online, gratuito, apenas um único dia, que eu faço apenas 2 vezes no ano, que é a forma que eu encontrei para retribuir, né, de alguma forma, e poder ajudar o maior número de pessoas, já que eu não tenho mais agenda, né, apenas para em fila de espera, só que eu sinto que ainda muitas pessoas refém, né, escravas da dependência emocional. Se você, eu vou falar um pouquinho aqui ainda mais sobre dependência emocional e ainda responder as suas perguntas, se você se encaixa, se você já desconfia e sente que é dependente emocional, esse é o seu momento, tá? Você se inscreve aqui, o link está na bio. Ah, ótima pergunta. Já respondo o que é amor e o que é apego, tá? Dona Ana, por isso a Bíblia diz que para ter domínio próprio, Deus já sabia que nós teríamos problema com isso. Eu conheço a Bíblia, mas eu já estudei em algum momento da minha vida, eu não vou lembrar disso, tá? Mas se Deus falou isso, por exemplo, quem entra no meu setting terapêutico sabe que a grande chave, que inclusive eu encontrei, né, no meu próprio resgate contra a dependência emocional, que eu não conseguia encontrar como psicólogo, inclusive, por isso que eu criei o meu protocolo de dependência emocional, foi pautado exatamente em conceitos de autodomínio. Por quê? Porque é isso que te impede de ser feliz, de ser liberto e de viver numa escravidão da dependência emocional, que você não tem autodomínio, tá? Então, eu não sei te responder, mas isso faz parte, eu vi que isso era uma demanda que comprometia demais o processo terapêutico, tá? Falta de autodomínio. Como deixar de ser carente? Preste muito bem atenção. Quem faz os meus cursos, quem faz o meu curso, quem é meu aluno, quem é meu consultorando, né? Ele aprende passo a passo para deixar de ser carente. Por quê? Óbvio, você não vai deixar de ser totalmente carente. Inclusive, os meus consultorandos e os meus alunos entendem isso. Agora, se a carência te consumir a ponto de você viver uma vida infeliz, isso não acontece mais com o pessoal que entende com quem eu entrego as minhas práticas terapêuticas contra a dependência emocional. Por quê? Carência é uma característica típica do dependente emocional. E por que ele é carente? Porque em algum momento da sua vida ele não teve acesso a algo que era imprescindível para o seu desenvolvimento. Afeto, carinho, atenção, proteção. E o que acontece? Só que essas são características que o ser humano precisa para sobreviver. Ele vai dar um jeito, mas ele fica sempre com essa sensação de falta. Nessa sensação de falta, a famosa carência, entenda algo muito importante. Ela sempre mora em algum lugar, ou do passado ou do futuro. Quem faz os meus cursos, os meus processos terapêuticos, sabe que é através do estado presente do amor, né, não dá tempo para eu te explicar aqui, por isso que eu ofereço de outras formas, eles começam a entender o que é o estado de carência e começam a ter autodomínio sobre essa carência e ela passa a não paralisar emocionalmente mais e não deixa mais cego emocional. Porque se existe uma coisa que carência deixa, é cego emocional e paralisado emocional. No primeiro momento, ela te segue emocionalmente. Então, ela faz o quê? Eu vou te deixar cego. Aceita aí esse senhor, né, ou essa senhora que, olha, é grosseiro com você, faz isso, faz aquilo, mas tal coisa faz bem, tal coisa é legal. Então, isso já é o suficiente para você ficar bem. Você já passou por coisa muito pior. E daí, nessa carência, a pessoa se submete. Ela não vê que essa pessoa ou essa circunstância está deixando ela doente. E daí o que acontece? Vai deixando doente. E quando ela literalmente fica doente, porque fica mesmo, fica sem dormir, fica sem comer, algumas pessoas comem demais, algumas pessoas bebem demais, aí o que acontece? Ela fica paralisado emocionalmente.
E daí, nessa paralisia emocional, a pessoa não consegue sair de um looping sem fim. Qual que é esse looping? Esse looping sem fim é a necessidade de aprovação. E para isso eu pagarei qualquer preço, tá? Então, como é que deixa de ser carente? Precisa praticar o estado presente do amor. O que é o estado presente do amor? Se você quer saber mais sobre o estado presente do amor, você precisa participar do DDE, Desvendando a Dependência Emocional. E eu não estou fazendo isso, não respondendo pela metade, porque eu quero que você faça a sua inscrição. É porque lá vai estar muito rico, explicando cada detalhe, para que você possa iniciar essa prática na sua vida e praticando isso, você restabeleça uma relação harmoniosa com você e não fique mais carente aí, tá bom? Qual que é a diferença, perguntaram, né, entre amor e apego? Obrigada para quem me ama e diz que me ama aqui. Amor, ele é livre, ele é leve, ele é solto, ele entende que ninguém é propriedade, ele sabe que não pode controlar, porque ninguém consegue ter o controle das pessoas, das circunstâncias e das circunstâncias. Ele aprende, né, que a parceria, na parceria e nos projetos futuros envolve muito respeito, respeito ao que o outro acha importante, ao que eu acho importante e o espaço de cada um. Isso é amor. Apego é uma necessidade de controle, uma necessidade, né, em algum nível, um cede muito mais do que o outro. Existe muita circunstâncias de passiva agressividade, ou seja, eu sou bonzinha, faço tudo para você, mas quando você pisa na bola comigo, né, eu vou surtar, eu vou fazer da tua vida um inferno. Inclusive no estado de sofrimento, mas não consegue sair porque tem muito medo do que vai perder, do tempo que já perdeu, se vai dar conta sozinho, e vive com uma sensação de prisão, seja com o outro ou consigo mesmo. Então essas são as diferenças, tá vendo? É bem diferente. Que bom, se vocês são a primeira vez aqui e está gostando. Ó, o Marcos perguntando, por que eu tenho mania de ajudar a minha família? Em algum nível, né, você tem a necessidade por algum processo, alguma circunstância, sofreu algum tipo de rejeição ou de alguma forma não se sentiu acolhido, e daí o que acontece? Você precisa todo tempo de validação dessa família, você precisa se sentir pertencente, acolhido, tá? Inclusive pode ser que a tua família até já faça algumas coisas assim, mas você não consegue ver. E inclusive, lembra que eu falei? Cegueira emocional é uma das características da dependência emocional. A pessoa não consegue literalmente ver e ela fica, né, retroalimentando aquilo sem fim até isso se tornar um sistema doentio, tá bom? De novo, te chamo. Se você se identificou com isso, se inscreva no DDE, vai ser agora. Sexta-feira que vem, às 20 horas, não ficará gravado e vai ser a oportunidade de você fazer exercícios comigo ao vivo, poderosos, para você, inclusive, entender, né? Não somente entender, mas ver com os seus próprios olhos, né? Em duas práticas poderosas do porquê você não consegue sair dessa circunstância. Solidão é comportamento ou estado de espírito? Eu acredito que solidão acaba sendo um estado de espírito, tá? Você sente, né? É uma ação de se sentir só. Daí é comportamento. É um comportamento que acaba se tornando um estado de espírito, né? O problema é o seguinte, aliás, a solidão, ela é como se fosse uma ação que a pessoa não quisesse, mas é como se as circunstâncias, conjectura das coisas agisse, por exemplo, como se fossem ações do universo para me deixar sozinho. No fundo, não quero, mas parece que eu sempre entro nessa empreitada e não tenho sucesso. Isso é solidão, e isso acaba me deixando num estado de espírito constante de uma pessoa sozinha, que é diferente da solitude. A solitude é uma atitude, né, de ficar só, é uma escolha de ficar só e ficar bem com isso, tá bom? Será que eu fui clara? Você vê aqui se faz sentido? Senão eu repito a explicação.
Como, como lidar com o marido criança que acha que sempre estarei aqui? Como uma mãe lidaria? Uma mãe lidaria dizendo assim: o negócio é o seguinte, um dia eu não vou estar aqui. Então se vira, neguinho, né? Pega lá tua roupa, pega tua coisa, passa tuas coisas, porque um dia pode ser que eu não esteja aqui. Tô fazendo isso pelo seu bem. Mãe, quando ama, fala não. Mãe, quando ama, ensina a viver sozinho, porque ninguém é propriedade de ninguém. Eu acabei de postar um vídeo falando sobre isso, tá? Como faço para gostar mais da minha própria companhia? Como é que a gente faz para gostar? Yara, você pode bloquear ali para mim o Murilo Tony em casa, por favor? Porque senão eu me desconcentro, fazendo favor. Como eu faço para gostar mais da minha companhia? Como é que a gente... Obrigada, Eduardo! Que lindo! Que lindo! Como é que eu faço para gostar da minha própria companhia? Gente, é me conhecendo, né? Me permitindo, me divertindo comigo mesmo, sendo... trabalhando uma coisa que eu trabalho muito com os meus consultorandos no setting terapêutico. Eu faço exercícios com eles de autocompaixão. Porque se tem uma coisa que é um grande inimigo da nossa psique humana, somos nós mesmos, entende? Então, quando nós trabalhamos a autocompaixão, isso faz com que a gente comece a entender e passar a ver circunstâncias que fazem muito sentido pra gente, que a gente gosta bastante. E isso com o tempo a gente vai aprendendo a gostar da nossa própria companhia. Mas, gente, uma coisa muito importante, todos esses processos requerem paciência, tempo, e ninguém mais tem tempo nem paciência para nada. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso leva dias, meses, anos. Pode ser que pessoas, muitos anos, né? Até hoje eu me observo, né, em relação a isso. Mas requer prática, tá? E paciência. Mas é através dessa forma. Amém, senhor Geraldo. Vocês gostam dessa live? Que bom. Que bom. Voltar com ex nunca deu certo. Ai, gente do céu. O problema de que voltar com ex é que assim, ó, também é uma forma de amor-dependência, sabe? Você acredita que ama, volta para dar uma chance, inclusive porque você já conhece, acredita que vai fazer melhor, mas por que pode ser as chances de dar muito errado? Principalmente porque vocês já se conhecem, inclusive os próprios erros, né? Os grandes defeitos, né? E daí fica muito mais fácil, a paciência fica muito mais curta. E tem outra coisa, né? A paixão não existe mais ali, né? Ótima pergunta, ótima pergunta. Como lidar com a dependência emocional após o término e com filhos? Ótima pergunta, Robson. Como é que a gente lida com a dependência emocional? Entendendo e trabalhando a independência emocional. Mas por que trabalhar a independência emocional é tão difícil, principalmente depois que a gente se separou e com filhos? Porque é preciso ter coragem para entender que agora não tem xepa. Você precisa acreditar no seu potencial de autoeficácia. Ou seja, você agora, mais do que nunca, é o único responsável pela sua felicidade e infelicidade. Porque agora você não vai ter mais nem a desculpa, né, de que o outro não tá te fazendo mais feliz. Aí começa a vir um outro discurso, né? Agora meu ex, né, inclusive com filho, é que me dá trabalho. Bom, a independência emocional, ela requer autodomínio, e é isso que as pessoas não têm. É isso, inclusive, que eu vou te mostrar o porquê que é tão importante, vou te entregar também alguns dos conceitos do estado presente do amor e como eles foram imprescindíveis para a cura de inúmeros consultorandos que passaram no meu setting terapêutico, porque eu, ex-dependente emocional, não conseguia encontrar, né, como lidar com a dependência emocional após o diagnóstico dela.
tá? Então, dia 18 de novembro, às 20 horas, você tem convite comigo. Eu tenho algo muito especial, né, separado para vocês, e eu gostaria muito para você se inscrever. É só entrar aqui no link da bio, tá lá, DDE, Desvendando a Dependência Emocional, tá bom? E a gente lida com dependência emocional depois do término e com os filhos, entendendo algo muito, muito importante. Dependência emocional é um transtorno psicológico que adoece. Primeira coisa, aceita. Aceita que você está doente e agora com 2 crianças não tem como. Você vai precisar dar conta e olhar para essa dependência emocional, procurar tratamento e ir para imediatamente, quanto antes você fizer isso, mais rápido você sai dessa circunstância. E sai, tá? Dá pra sair. Não tô falando besteira aqui não. Tô falando do que eu vejo todos os dias no meu setting terapêutico. O que é distúrbio de bipolar? Distúrbio bipolar, né? O transtorno de personalidade bipolar é uma característica, tá? Então, assim, é uma característica psicológica que envolve, então assim, não é nem algo que tem, algo que tem cura, é algo que a pessoa que apresenta as características do transtorno de personalidade bipolar vai conviver pro resto da vida. Entre elas, né, você precisa apresentar no mínimo 7 características aí, não sei se eu vou lembrar tudo de cabeça, né, gente, eu não tenho DSM grudado aqui na minha cabeça. Mas é o quê? Oscilações de estado de humor muito frequente e com muitos picos, né? Então, ora a pessoa está hiper, né, em mania, que a gente chama, ou seja, super eufórica, e em outro momento, assim, tipo, um dia depois, ela não consegue levantar da cama. Ela também tem ataques, né, de fúria, de fúria não somente física, mas também através da verbalização, uma inconstante, uma pessoa altamente instável emocionalmente, sempre acredita que algumas pessoas de alguma forma querem prejudicar, tem uma baixa autoestima, tem uma necessidade inclusive muito grande de validação justamente por conta dessa baixa autoestima. Entendendo, essas pessoas sofrem com esse transtorno, tem medicação, algumas pessoas, né, entram com medicação, tem tratamento, mas é algo que vai ter que ser lidado para o resto da vida, porque isso faz parte da personalidade da pessoa, tá bom? Só existe um amor da nossa vida, gente. Amor é amor. O ser humano, né, gosta de categorizar, catalogar, mas como é que vocês vão fazer isso com uma manifestação psíquica? Não tem como, tá? Não tem como, ela é subjetiva, nem como vocês pegarem isso na mão e dizer assim, somente um vai entrar aqui na minha gavetinha, no meu armário de amor. Não é assim que funciona, tá? Então não é apenas um amor da vida. Sou muito quieta, quase não converso. Fui criada que nem criança, não tem querer, não tem voz. Poxa vida. Que triste, Jane. Mas olha só, isso foi uma mentira que contaram para você. Você pode ter voz. Hoje você teve a sua voz aqui ouvida para 187 pessoas, tá? E qual é a grande sacada aqui? Você precisa se movimentar, porque ninguém vai se movimentar por você. Ninguém vai dar voz por você. É você que vai dizer. Então, nunca é tarde, não sei qual a sua idade, qual a sua história, mas não perpetue essa mentira de uma história que foi contada por outras pessoas e que não é sua, tá bom? Como lidamos com o tratamento do silêncio? Ai, ótima pergunta. Tá, pense assim, ó. Se esse tratamento do silêncio acontece então, só para as pessoas entenderem, tá? O que é esse tratamento do silêncio que essa seguidora tá falando? É quando aquela pessoa, né, por alguma circunstância, às vezes tem pessoas que nem precisa ter motivo, começa a te dar o famoso gelo, né? Não conversa, não consegue desenvolver uma conversa, qualquer circunstância, né? Já acaba com a convivência. Como forma de punição, não vou falar com você. Como é que a gente trata com essa situação? O negócio é o seguinte, olha, se isso te aborrece e se isso é muito frequente na sua
vida, quem entra comigo no setting terapêutico sabe que uma dos conceitos de autodomínio, né, do estado presente do amor, nunca é o outro. Não é o outro, inclusive, que está fazendo com que você perca a paciência em relação a esse silêncio. É você que permite, né, conviver numa relação onde a punição é o silêncio. Se você não gosta disso, se isso não faz parte da tua realidade, por que essa atitude ainda está presente? Por que pessoas que cometem essa atitude ainda estão presentes na sua vida? Entende? Ah, mas eu preciso dar chances. Ok, com certeza. Quantas chances você já deu? Quanto tempo nesse processo de silêncio você está? Gente, a dependência emocional, o sintoma mais sorrateiro da patologia é a cegueira emocional. Há coisas e circunstâncias que você não quer ver, mas elas estão aí. Teve uma moça hoje que mandou uma seguinte pergunta assim para mim. Dona Ana, estava saindo com uma pessoa, estava muito legal, mas ele não me quer mais. Mas acho que eu não consigo ficar sem ele, ou eu quero muito, né? O que eu faço? Ele já disse que não quer. Você faz o quê? Você segue a sua vida. E você não consegue ver o sinal claro porque você se tornou um dependente emocional. E olha, quanto mais eu trabalho com a dependência emocional, esse é meu expertise, né? Meu expertise é descomplicar o relacionamento, principalmente a dependência emocional, através do estado presente do amor. Eu vejo que a maioria das pessoas estão doentes e nem sabem. Vão saber e descobrir anos depois. Inclusive, vai escutar do amigo. Eu já te avisei, cara, lá atrás. Te avisei, guria, lá atrás. Puta, é mesmo, né? Ou a dona Ana bem que comentou lá na live. Se você não quiser continuar ainda cego emocional nessa circunstância, você precisa participar do DDE dia 18 de novembro, às 20 horas. Só vai ter esse dia. Inclusive, senta a sua bunda lá, vai demorar, porque eu vou entregar um material de qualidade para isso entrar, como entra na cabeça dos meus consultorandos, e eles têm a vida deles transformada. Eu não tô falando besteira não, porque eu posso trazer aqui meus números para vocês. Mas eu não quero esse tipo de quarteirada. Eu quero que você confie antes de qualquer coisa no meu trabalho. Porque se existe uma coisa que dependente emocional tem, é desconfiança. Porque ele não sabe, ele não conhece isso. Porque ele não confia nele mesmo. O DDE tá aqui, tá? Desvendando a dependência emocional, o link está aqui na bio, tá bom? Dia 18 de novembro, às 20 horas. Está aqui na bio, tá bom? Você me ama, GJCP. Se vocês querem na minha vida, se vocês me querem na vida de vocês, né? Eu preciso muito convidar para que vocês participem do DDE. Eu não tenho mais apenas fila de espera para fazer o tratamento terapêutico comigo. Se você também quiser entrar na fila de espera, tudo bem. O link também aqui está na bio. Mas foi a forma que eu encontrei de ajudar o maior número de pessoas a saírem da cegueira emocional que a dependência emocional gera nas pessoas, tá? Doutora, como posso saber se meu marido me ama? Ele não demonstra nada. Ai, cuidado com essa palavra nada, tá? Isso é muito subjetivo e amplo. Primeira coisa, vamos estudar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. Às vezes a linguagem do amor dele não é a linguagem de amor que você reconhece como amor. Então, por exemplo, às vezes você é toque físico e a dele é atos de serviço. Ele não vai gostar de dar carícias toda hora, mas ele vai fazer o bolo que você quer na hora que você quer. Aí ele não te abraça, você acha que ele não te ama. Então, a primeira coisa. Agora, se você já fez de tudo, já estudou sobre isso, né? Foi correr atrás e já fez terapia, aí sim, aí é algo que eu volto naquele mesmo conceito do estado presente. Nunca é o outro. O que está em você
que você inclusive que precisa ficar com alguém com que não demonstra nada de afetividade. O que em você está mal resolvido? Na infância isso aconteceu com você? Você paga qualquer preço para ficar com migalhas, mas prefere receber migalhas do que ficar sozinho? Tá? Volte para casa. Volte para você. Não, dona Ana, para com isso. Esse treco de nunca é o outro, porque é o outro sim que me faz mal. É o outro sim, né, que não me respeita, que me bate. Tudo que acontece na sua vida, em algum momento você deu permissão. E eu não quero, você sabe que eu fico chateada de ter que falar isso, porque parece que eu estou batendo em quem está já no chão. Não é isso. Não é isso. É a forma carinhosa que eu tenho de te levantar desse chão. Fazer com que o outro está te pisinhando. Você precisa agir, porque o outro não vai fazer nada do que você precisa. Não porque talvez ele não tenha nem intenção disso, que seja uma pessoa, às vezes não é nem por causa disso. É porque ele nunca vai conseguir entender a sua demanda, a carência, uma ferida da alma, e ninguém consegue ver, só você tem acesso. Bom? Passo com carinho. Doutor, o que é estresse generalizado? Meu doutor mandou falar com você que é psicóloga. Marcos, estresse generalizado você já está no estado de alerta. Muito provavelmente você deve estar dormindo pouco, você está com alguma alteração em relação, se você tem algum vício, ele aumentou, se você você já teve alguma alteração também na ingestão de ou bebida ou alimento. E esse estado de alerta faz com que você tenha com muito mais frequência ataque de pânico, taquicardia, sudorese. Então, pode ser, inclusive, né, o que a gente chama de transtorno da ansiedade generalizada, tá? Então, tem que ter tratamento. O tratamento é multifatorial, né? Mas daí, procure um profissional, né, um psicólogo, que ele, por exemplo, quem entra no meu setting terapêutico responde uma pré-anamnese de inúmeras páginas, porque eu preciso saber como que ele tá, quais são os comportamentos que ele tá vivendo, para quê? Para que eu entenda, enxergue qual é a cegueira emocional que ele está vivendo, tá bom? Então, não é assim, não. Pelo menos comigo, eu, como profissional, tá? Doutora, eu tô andando certinho os medicamentos, mas tenho ataque de medo direto. Por quê? Porque você não está presente. Por isso que a base terapêutica dos meus processos terapêuticos, inclusive o protocolo de dependência emocional, ele trabalha em estado de presença. O meu trabalho, para vocês entenderem, tá, gente? A minha pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E o meu trabalho de conclusão de curso foi na área de mindfulness, e de alguma forma trazer esse estado de relaxamento, porque medo é um estado de tensão contínua com circunstâncias inflamadas do futuro ou pautadas, né, por circunstâncias inflamadas do passado. O estado de presença te traz para essa presença. Qual que é o grande problema? É algo extremamente descomplicado, mas por não se ter a prática, você não consegue você entra no automático do estresse e não consegue fazer a parada do estado de presença, tá? É por isso que eu trabalho o estado presente do amor, alguns conceitos para trazer essa parada, tá bom? Gente, eu não ignoro vocês. É muita gente, eu não consigo responder todo mundo, tá bom? O que fazer quando você é abandonado de uma hora para outra, a pessoa chega e fala que não te ama mais e quer separar? Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: sabe, dona Ana, eu não sei de onde veio o tiro. Um dia a pessoa me acordou e falou assim: pega suas coisas e vai embora. Eu não sei de onde veio o tiro. E informalmente, meu amigo, tá? Tô contando uma história de um amigo. E informalmente a gente conversando,
E ele foi me dizendo, né? Ai, eu detestava ir no Natal. Ai, no Natal na família, que saco. Ai, quando aquela amiga chegava, eu já ia direto pro meu quarto. Deus me livre, quando eu tava cansado, eu ia pro meu quarto e ficava lá fazendo as minhas coisas. A gente nem morava mais, nem dormia mais na mesma cama. Você não sabe de onde veio o tiro? De algum lugar veio o tiro, tá? Nunca é do nada, tá, gente? Nunca é do nada. E agora que essa pessoa foi, não é o que ela fez de ruim para você, é o que agora você, com você mesmo, vai se acolher e se permitir para restaurar, ter autocompaixão com você para você seguir. Porque é fato, contra fatos não temos argumentos. Essa pessoa olhou para você e disse: eu não quero mais. E enquanto você não aceitar isso, enquanto você for resistente a isso, você vai sofrer, tá bom? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Travou? Travou a live? Vocês podem me ajudar respondendo se travou ou não? Você tá aí, Yara? Você consegue ver pra mim? Sobre dependência emocional, o que você quer saber? Sobre dependência emocional, como vencer? Travou? Voltou? Ai, desculpa. Que parte que travou, gente? Me ajuda aí, Yara. Obrigada, Paulo. Vocês estão gostando da live? Me ajuda aí rapidinho. Sobre a dependência emocional, como vencer estando ainda em relacionamento? Ótima pergunta. Você sabe que as pessoas... eu tava contando a história. Vocês querem que eu conte a história de novo? Vocês querem que eu conte a história? Deu pra entender? Então tá. Se deu pra entender, não vou voltar não. Como é que eu supero a dependência emocional? Com a pessoa, estando com a pessoa. Você sabe que as pessoas, né, amam seus companheiros, percebem que são dependentes emocionais, mas não querem terminar a relação. E daí elas me procuram chateadas, assim, não quero terminar. Tem como curar dentro da relação? Claro que tem como restabelecer a saudabilidade dentro da relação. Eu não gosto de falar de cura, tá? Porque cura, você tira as características, né, que complicam um quadro de saudabilidade. E sabe, eu vou ser sincera com vocês. Se o guru diz pra você que vende, né, que fala lá que vai tirar os traumas do seu DNA, do seu corpo e tal, eu gostaria muito de fazer um curso intensivão com ele, porque em anos de prática, inclusive falando com a própria pessoa traumatizada, pelo que eu aprendo através da neurociência, essa informação fica no seu sistema nervoso e alguns gatilhos vão vir e vão despertá-lo. A diferença de saudabilidade é quem é que deixa isso dominar a vida e quem é que consegue fazer com que isso não domine e volte a viver, a ter liberdade de escolha, tá? Então, quando a pessoa me procura, tem cura? Tem o restabelecimento sustentável de uma saudabilidade na relação. Calma! O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se a gente começar a trabalhar, né, o autoconhecimento, autodomínio, através do estado presente do amor, e a gente, que é um protocolo que eu criei para a dependência emocional, você ficar no estado de presença, você, por exemplo, né, um dos conceitos do estado presente do amor nunca é o outro. Por que de acha você quer separar se você ainda não olhou para suas próprias demandas e frustrações? Será que ele pode ter sido tóxico, mas será que você também não se tornou uma vítima patológica, que se tornou tóxica? Entende? Então, antes de você sair por aí separando, você precisa olhar para você antes de qualquer coisa. Porque deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você não resolver a dependência emocional, onde você está, para onde você for, meu amado, minha amada, você vai ter que resolver. Você vai ter que resolver. Uma vez uma moça perguntou pra mim assim, Dona Ana, né, vivi uma relação lá com o fulano no escritório e tal. Eu sou dependente emocional dele, ele já tá até com outra pessoa, né, traindo a esposa de novo com outra pessoa do escritório, e agora eu quero sair desse escritório, né, pra poder vencer essa coisa que eu sinto por ele, que tem domínio sobre mim. Não! Você vai para outro escritório, você vai ser vítima de novo de uma outra circunstância da dependência emocional. Não, que eu digo não é isso que vai resolver. Você faz da tua vida o que você quiser, mas não é isso que vai resolver. Então sim,
Quando você reconhece que é dependente emocional, você está numa relação e de alguma forma você ainda acredita nessa relação, dá para iniciar o protocolo de saudabilidade já dentro onde você está. E pode ser que você ainda fique muito... Pode ser que você fique o resto, não sei. Eu não sei, a gente não sabe o futuro. Se você souber aí, me ajuda aí. Claro, não tem como saber, tá bom? E saber não, viver isso é muito rico, traz paz e tranquilidade. Por isso que eu tenho muito carinho pelo DDE, Desvendando a Dependência Emocional. Dia 18 de novembro, às 20 horas, vai ser de graça esse trem. Você vai sentar, você vai ficar no intensivão comigo. Mas eu tenho certeza que se você me permitir na sua vida, eu vou catar você debaixo do sovaco, como eu faço com os meus consultorandos, eles voltam para mim. Vocês acham mesmo que dependência emocional, o problema é ser dependente emocional? Não é não. Quem fizer o DDE vai entender quais são os problemas das comorbidades. Quer ver? Dá um exemplo delas. Você não dorme, né? Então, pois é, isso está acabando com a tua vida. Lá você vai entender por que isso acontece, tá? Então, dependência emocional é um dos menores dos seus problemas. Me dá uma chance. Se inscreve, o link tá na bio, tá? Tá lá, link direto, DDE. Você vai se inscrever, você vai lá, tá lá comigo, você vai pegar teu copo de água, você vai sentar, você vai pegar teu caderninho e a gente vai ser foda. E vocês vão falar assim, eu precisava estar naquele domingo, eu precisava me inscrever nesse trem, eu precisava estar aqui, tá? É de graça às 20 horas. Não vai ser no Instagram, vai ser pelo YouTube, tá? E o perfil tá na bio. Vai ser um happy hour comigo, gente. Vai ser às 20 horas. E não tem como ser outro dia. Eu não consigo fazer, vai ser um pouquinho mais extenso. Guardem o dia pra mim, por favor. Eu prometo. E quando eu falo extenso, vocês estão aqui 1 hora quase comigo. Eu deixo as coisas leves. Vai ser tudo mastigadinho e uma coisa na outra. E você vai ver só que você não vai se arrepender. Não vai ficar gravado, tá? Não vai ficar gravado. Por quê? Porque eu faço ao vivo 2 práticas com vocês para vocês entenderem na pele porque é que a dependência emocional é uma grande armadilha psicológica. Só que vocês têm que fazer com o meu acompanhamento. Não dá para fazer gravado, tá bom? Precisa se inscrever para participar. Olha lá, eu durmo só com remédio, sou dependente, se não durmo só pensando coisa ruim. Gente, isso é a maior prisão. E eu sei disso, tudo que eu vou falar para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma, vocês assistem os meus vídeos. Eu sofria com a dependência emocional. Fiquei 20 dias sem dormir, mais que 20, né, Yara? 28, sabe? Deus o livre. Tá bom? Quero o melhor para vocês, me deem essa chance. Como lidar com uma filha que não demonstra amor por mim? Primeira coisa. Pode ser que ela demonstre e você não saiba identificar. Segunda coisa é o seguinte, se tem uma coisa que mãe faz, e eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso, é estar altamente disponível. Tem mães que praticamente querem viver não somente a vida, mas as frustrações, os dissabores e também os sabores pelo filho. E isso faz com que o filho entenda assim, você tá aqui, você tá altamente disponível. Você sempre fez isso desde o dia que eu nasci. O que tem de diferente? O que você quer que eu faça? Eu não tô entendendo o que você quer que eu te dou. Ele não consegue nem entender. E o pior, existe dependência emocional entre mãe e filho, tá? E o pior, você quer, daí você fica altamente disponível, entrega de tudo. E daí você fica esperando, fica aguardando. E o teu filho, que tipo, acredita que você não fez mais que a obrigação, porque você fez porque você quis. Eu sei que você não quer escutar isso, mas ele não colocou uma corda no seu pescoço. Você muitas vezes, inclusive, vai doer o que eu vou dizer. Vai doer o que eu vou dizer. Vocês vão sair dessa live chateados, mas você que é dependente emocional, deixa eu te falar uma coisa. Dependente emocional tem medo de, em algum momento da vida, não ser amado. Aí sabe o que ele faz? Muitas vezes com a pessoa que ele mais ama, pode ser um parceiro que ele mais ama, o filho que ele mais ama. Ele escraviza emocionalmente com favores, doações psíquicas, né? De entrega de alma. Aí eu te escravizo emocionalmente e se você não me devolver, eu vou cobrar. E eu vou cobrar ou com chantagem ou com vitimismo.
Mas não, dona Ana, eu não sou assim. Que bom. Se você não é assim, você vai fazer o que toda mãe precisa fazer, o que todo pai precisa fazer. Quando nós entregamos o filho para o mundo, porque ninguém é propriedade de ninguém, a gente inclusive precisa mostrar para eles que quando eles não entregam amor, eles não têm amor. E quando eu falo de amor, preste muito bem atenção, não é amor, ai amorzinho, não, é aceitação. Quando eu falo do estado presente do amor, que é a prática que faz o respaldo terapêutico de toda a minha prática terapêutica, eu não estou falando de, estado presente do amor. Eu estou falando estado de presença de aceitação. Aceita. Aceita que esse parceiro não te dá valor. Aceita que esse filho, você doou, ele não dá valor suficiente. Aceita isso. A hora que você aceitar isso, você começa a se posicionar. Inclusive, a dizer não. Qual que é o grande problema da dependência emocional? Não sabe se posicionar. Por quê? Primeiro, porque não enxerga. Cegueira emocional. E segundo, porque está paralisado. E quando isso acontece, quando essa chave vira, você tem a sua vida de volta, inclusive o amor de volta. Porque parece que faz assim, ó, o filho passa a reconhecer, o parceiro passa a reconhecer. E se eles não fazem isso e você reconhece, pronto, é o suficiente para você seguir a sua vida e entender que cada um tem o seu processo. Não assisti. Fez sentido pra vocês? Cansei. Nossa, Ana, eu assisti o filme depois do Universo. Você assistiu? Não assisti. Não assisti. Eu já me peguei fazendo isso com amigos. Isso, exatamente. A gente faz isso com amigos, a gente faz isso com parentes, né? Nós fazemos isso com filhos, nós fazemos isso com chefe, às vezes com quem trabalhamos e vemos todos os dias. Tá bom? Ó, estão perguntando onde que é o filme, William. O que mais? Se fez sentido para vocês, gente? Como ser firme no término com muita vontade de voltar novamente e com muita saudade? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Será que é saudade mesmo ou é apego? Porque o cérebro, né? Vamos lá, vou falar daquilo que eu entendo muito, muito bem. Não, ainda estou aperfeiçoando, porque o cérebro ainda está em constante processo de aprendizado, né? O cérebro tem uma tendência a economizar energia. Então ele faz o quê? Ele te entrega as melhores partes das memórias do antigo relacionamento. Por quê? Porque é o que ele conhece e porque ele conhece muito bem, porque ele ficou muito tempo naquela circunstância. Então ele fala assim, Deus o livre, então calma aí, né, fulana, não me lembro o nome dela aqui, tá querendo mudar de status? Não, tá, deixa eu entregar aqui as lembranças, as melhores lembranças para ela querer voltar. E daí o que acontece? Parece que apaga as lembranças ruins. Eu tô falando alguma besteira? Vocês me ajudem aqui. Por que ele faz isso? Porque encontrar uma outra pessoa, o processo de sedução, de conquista, desgasta muito. Ele não quer. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, né? Ele é uma máquina maravilhosa, mas também gera, né? Ele entrega algumas armadilhas. Então, tem que ficar... tem que tomar cuidado, tá bom? Travou de novo, gente? Olha só, tem pessoal de Boston. Então, assim, antes de você querer voltar para essa relação, abre a gavetinha. Seja honesta com você. Foi só coisas legais que você tá querendo voltar? Tá bom? Que bom, tá normal aí? Então tá bom. Já cansei? E quando o marido faz a esposa de escrava, como desfazer isso? Ele quer tudo na mão, já cansei. Ai, meu Deus do céu, ó, que nem mãe, tá? Mãe que vira escravo do filho, depois pra gente mudar isso, a gente mudar. Tá vendo que eu me coloquei no bolo? Eu também sofri com dependência emocional com criança pequena. Depois pra gente mudar esse Paranauê, dá um puta no trabalho. Ué, é que nem criança. Hoje a minha pequena tava aqui na piscina, e a minha pequena Yara sabe, né? Às vezes a Yara é minha sócia e às vezes ela trabalha em home office, mas às vezes ela precisa trabalhar da minha casa. E ela observa lá, às vezes a minha pequena, óbvio, todo mundo quer tudo na mão, mas
Não, levanta, vai buscar, vai pegar. Se eu tô no caminho, posso até pegar. Mas se a gente não ensina isso, tá na hora. Agora você vai ter que fazer com o teu marido que nem criança. Vai pegar você. Ah, mas dona Ana fica de bico. Ah, mas dona Ana, daí eu compro a minha paz. Tá bom. Vai ficar escravo pro resto da vida nessa relação. Tá bom? Dona Ana, fale sobre término de relacionamento como desapegar. Estou sofrendo muito. O apego, tá? Ele gera uma coisa que a gente chama amor-dependência. Vocês confundem, tá? Que esse amor que vocês confundem que aquela relação que se foi era o grande amor da vida de vocês e vocês ficam dependentes das sensações que isso gerava. Ou seja, por ilusão, porque isso não existe mais, acabou e você vive das migalhas de lembranças do passado. Pra gente aprender a superar isso, né? A Yara sabe, eu gosto da semântica das palavras, superar, né? Superior à ação. Você precisa fazer algo a mais do que você está fazendo. O que você está fazendo? Né? Você tá saindo com outras pessoas, você tá se arrumando, você tá se permitindo conhecer outras pessoas, você tá trabalhando a sua autopercepção, você está ativando o seu moicano da autopercepção, da autoconsciência. O que é isso, dona Ana? É fazer uma massagem, fazer um yoga. Todas essas coisas que eu estou falando, gente, são práticas da neurociência, que inclusive começou, né, os estudos começaram com soldados que vieram com transtorno, né, com estresse pós-traumático após a guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu estou falando para vocês parece coisas bobas. Eu gosto de falar como, né, a gente fala, né, no trabalho, a Yara, descomplicadas, mas que vocês não fazem. Então é assim que a gente supera, entendendo que às vezes muitas vezes não é amor, é um caso de amor-dependência. Que tem entre muitas mães, por exemplo, que confundem amor com amor-dependência. Tá? Mas quando eu volto para mim, eu começo a trabalhar, eu ativo esse moicano na autoconsciência, aí eu passo a ter comportamentos de saudabilidade, tá? E daí eu começo a entender que dá para viver sozinho ou dá para se permitir numa nova relação. Eu tô em Cornélio Procópio, pensa no calor. Não estou acostumado, eu sou de Curitiba, né? Tô viajando. O que é triste? Eu perco algumas, só um pouquinho, tá? Como lidar com um filho que tem uma mãe dependente emocional dele? Ai, meu Deus. Ai. Escreve ele no DDE. Escreve ele porque a hora que eu começar a falar sobre o dependente emocional, ele vai enxergar a mãe. E ele vai entender o quanto isso é um transtorno psicológico que adoece. E quem fizer o DDE vai entender qual é a linha de chegada desse adoecimento, que é muito triste. É muito triste, tá? Então, por isso, faça por ele, faça a inscrição, o link tá aqui na bio. Mas se ele não conseguir, né, é dia 18 de novembro, às 20 horas, inicialmente. Primeira coisa, comece você a entender como que a dependência emocional funciona, para que você, de alguma forma, crie através de você um ambiente de independência emocional. Porque existe uma coisa, tá? Palavras, aí, Yara, me ajuda no ditado. Palavras ajudam, exemplo arrastam. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Então, se você quer contribuição para a independência emocional do outro, você precisa ser independente emocional, tá? Porque a gente tem uma coisa que é chamado de neurônios espelho. Nós aprendemos muito mais com o movimento do outro do que com a fala do outro, tá? Inclusive, isso é cientificamente comprovado, tá? Quem convive com, por exemplo, padrastos, né? Às vezes as pessoas confundem. Nossa, mas você tem essas características do seu pai, né? E daí a pessoa fala, bom, pode ser, né? Ele é meu pai de coração, né? Mas se for olhar para a genética, não, tá bom? Essa é a primeira, nesse sentido emergencial,
tá? Sem entender o caso dele aqui durante uma live para tentar te ajudar. Imagina. Já magoei muito meu parceiro e hoje ele se apega nesse passado. Como resolvo? Ai, meu Deus. Vou falar uma coisa pra você, vou ser muito honesta. Você sabe quais são os meus principais problemas no setting terapêutico? Pessoas que estão apegadas ao passado. Por isso que o meu protocolo, eu criei um protocolo de dependência emocional justamente pautado no estado presente do amor. Porque eu tenho que tirar essas pessoas do passado. As pessoas que ficam lambendo ferida, né, no passado, elas são altamente resistentes e elas não permitem, né, elas não conseguem perceber o mundo de forma diferente. Você não consegue convencê-los de que aquilo está adoecendo todo o sistema, sabe? Ele prefere muito mais te infligir dor do que para ter razão, do que ele também ter a paz conquistada, tá? Então, também escreve ele lá no meu curso, no DDE, Desvendando a Dependência Emocional, e faz a sua parte vivendo no presente. A gente só tira a pessoa do passado. Tem uma coisa também, vocês às vezes dão moral pro passado do cara, da que a pessoa traz. Porque você fez tal coisa no passado. Deixa eu falar aqui, fulano. Já não tratamos isso? Já não foi dito, não foi falado, não foi perdoado, não foi treco? Tá. Você vai continuar insistindo nesse negócio, mas por quê? Por que vocês não fazem isso? Que eu acabei de dar de exemplo. Porque vocês também, por mais que você ache que o outro é dependente emocional, porque vocês, dependente emocionais, vocês não conseguem ter essa postura de medo de perder a pessoa. Tá? Então não adianta só falar do outro, não. Fala, Jorge. Mas é impossível esquecer o passado. É impossível esquecer o passado. Eu concordo. Assina embaixo. Mas é possível que o passado fique no lugar onde lhe pertence, que é o passado. E quando ele fica lá, ele passa a ser uma ilusão, uma memória. Talvez, inclusive, quando ele virar memória, ele contribua muito para o presente, mas é só, nada mais. O que realmente tem poder de transformação, que vai transformar a sua vida, que vai tirar você dessa anedonia, né, dessa paralisia, dessa cegueira emocional, é o estado de presença. E eu não tô falando isso para vender sardinha, não, pro meu protocolo terapêutico. Mesmo porque eu não tenho problema nenhum em vendê-lo com sardinha, porque ele é bom, ele é excelente. Mas é porque, entenda algo importantíssimo. Se você sair daqui hoje, presta atenção, olhe bem nos meus olhos. Olhe bem nos meus olhos. Se você sair daqui hoje é domingo, pé de cachimbo. Hoje é domingo. Se você ir amanhã para sua segunda-feira, apenas com isso, estado de presença. Eu vou fazer de tudo para que o passado e o futuro não tenham poder sobre mim. Eu vou ficar em estado de presença. Você vai voltar aqui para mim em algum vídeo, em alguma live, você vai dizer: Dona Ana, como esse trem fez sentido? Dona Ana, eu achava a senhora meio maluca, mas maluco ficou eu de ver que esse treco dá resultado. Tô finalizando, tá? Rapidinho. Uma mulher uma vez assistiu a minha live e um dos conceitos do estado presente do amor também é nunca é o outro. Ela ficou muito brava e ela falou isso pra mim, mandou uma mensagem lá no Instagram muito brava. Assisti uma live da senhora, aquele negócio do nunca é o outro, daquele tal do estado presente do amor, fiquei muito brava. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E a senhora falou, né? Eu acho que ela fala isso, que pra eu praticar, eu comecei a praticar isso. E isso transformou a minha vida. E hoje, dona Ana, vim aqui, né, lá na mensagem, agradecer a senhora. Mas vocês têm que colocar em prática, assim como ela colocou, certo? Pessoal, tô um pouquinho cansada, mesmo porque eu estou aqui passeando, né? Mas também trabalhando, podendo atender vocês. Não falo o nome da rede vizinha que trava live. Sorry, agora eu já falei. Espero ter contribuído com a vida de vocês. Não perca a oportunidade de participar do DDE, um evento único, desvendando a dependência emocional. Vai acontecer dia 18 de novembro, agora, sexta-feira, às 20 horas, tá? Até lá,
Eu ainda farei algumas lives aqui, mas eu tenho certeza que a sua vida irá ser transformada, certo? Espero ter contribuído com a vida de vocês. Foi um grande prazer, uma grande honra passar parte do domingo com vocês e eu espero de coração que eu tenha feito sentido, né? Nós nos vemos, né, ou em outra live ou brevemente sexta-feira às 18 horas, às 20 horas, desculpa, pelo YouTube, né, para a gente poder conversar e falar mais sobre dependência emocional e para você ficar muito próximo aí, né, da independência emocional, certo?